Lewis Hamilton chegou à Ferrari em 2025 com a aura de uma lenda que buscava seu capítulo final. Uma reviravolta digna de cinema em uma carreira já marcada por glória, luta e superação. Mas conforme 2026 avança, cresce nos bastidores e entre os fãs uma teoria cada vez mais incômoda. A de que Hamilton não está apenas vivendo uma fase técnica ruim, ele estaria sendo sabotado pela própria equipe. E por mais absurda que a palavra sabotagem soe dentro de um ambiente tão controlado quanto a Fórmula 1, a soma de incidentes, decisões duvidosas e erros repetidos cria um cenário que parece maior do que mera coincidência. A narrativa começa silenciosa, quase invisível, logo nas primeiras corridas. Uma falha de comunicação aqui, uma estratégia inexplicável ali. Hamilton, que sempre foi impecável em leitura de corrida, passa a ser chamado aos boxes nos piores momentos possíveis. Em provas decisivas, a Ferrari decide por pneus que claramente não combinam com o ritmo da pista. Em outras, Hamilton é deixado exposto em stints excessivamente longos, vulnerável ao undercut de praticamente todas as equipes do grid. Os fãs começam a estranhar, por que um piloto de 7 títulos, conhecido justamente pela capacidade estratégica, está sempre no lado errado das escolhas. O ambiente interno não ajuda. A Ferrari vive um conflito silencioso entre o desejo de renovar e a necessidade de proteger seus talentos mais jovens. Hamilton chega como uma estrela incontestável, mas também como uma figura que desestabiliza hierarquias internas. A equipe sempre demonstrou preferência por ter um nome jovem para construir um projeto de longo prazo, e a presença de Hamilton, já na fase final da carreira, cria uma disputa que se intensifica com o passar das corridas. A tensão cresce quando decisões que prejudicam claramente o britânico beneficiam diretamente o companheiro de equipe. E não são episódios isolados, estratégias invertidas, ordens de equipe tardias, mudanças de acerto sem explicação clara. Tudo isso vai criando um clima em que a sensação de perseguição deixa de ser apenas delírio de torcida e começa a ser tema de discussão entre especialistas. O paddock, sempre sensível às mudanças de humor de uma equipe, percebe rapidamente o desconforto. Gestos, olhares e declarações curtas nas entrevistas pós-corrida revelam o Hamilton cada vez mais frustrado, contendo palavras, controlando emoções. Ele tenta manter a postura profissional, mas a melancolia é evidente. Aquele brilho que o acompanhava nas maiores batalhas com Rosberg, Vettel e Verstappen parece apagado. E a Ferrari, famosa por sufocar seus pilotos emocionalmente, parece repetir o ciclo que já destruiu carreiras promissoras no passado. O momento mais crítico surge quando erros mecânicos começam a aparecer de forma inexplicável. Vazamentos hidráulicos que não ocorrem no outro carro. Quebras de motor que fogem completamente da curva de confiabilidade interna. Falhas no DRS que insistem em acontecer sempre no carro de Hamilton, e sempre nos momentos cruciais de disputa. A Ferrari diz que são coincidências, azar, falhas normais em carros de corrida. Mas é difícil ignorar que esses problemas acontecem com uma frequência assustadora, e quase exclusivamente com o britânico. A imprensa internacional inicia uma investigação informal, buscando padrões, cruzando dados, analisando desempenhos. E é nesse momento que algo se torna claro. O déficit entre os carros é muito maior do que deveria ser. A diferença de performance entre Hamilton e seu companheiro não é explicada apenas pela pilotagem. Há algo estrutural, profundo, quase arquitetado. Para os fãs que o acompanham desde os tempos de McLaren, há uma dor particular. Ver Hamilton, um dos maiores da história, ser colocado de forma tão evidente em uma posição vulnerável na Ferrari, cria um sentimento de injustiça que transcende a competição. Ele não está lutando apenas contra adversários na pista, mas contra uma estrutura interna que parece trabalhar contra seu sucesso. E, aos poucos, a ideia de sabotagem deixa de ser teoria conspiratória para se transformar em suspeita legítima. O clima explode definitivamente durante uma corrida em que Hamilton liderava com conforto, guiando com a maestria de seus melhores dias. A Ferrari o chama para o pit stop no exato momento em que a janela estratégica ainda não fazia sentido. Ele questiona pelo rádio. A equipe insiste. Ele obedece, e perde 3 posições. A justificativa posterior da Ferrari é confusa, repleta de detalhes contraditórios. Analistas confirmam que não havia razão técnica para aquela parada. Era, objetivamente, uma decisão sem lógica. Com mais esse episódio, o paddock começa a se dividir. Alguns defendem a Ferrari, alegando que erros acontecem. Outros afirmam que a equipe não sabe lidar com pilotos grandes demais para sua estrutura política. E um grupo mais radical sustenta que a equipe está,
Sim, impedindo Hamilton de obter resultados que tirariam o protagonismo de seu piloto preferido e, principalmente, atrapalhariam a narrativa de reconstrução que a escuderia tenta vender ao mundo. Hamilton sente o peso dessa crise mais do que demonstra. Em suas declarações, há sempre uma tentativa de blindar a equipe, de evitar o confronto direto, mas a tristeza está ali, escondida nas entrelinhas. Ele fala sobre momentos difíceis, caminho longo, aprendizados, mas seu olhar revela que sabe que algo maior o cerca. Não se trata apenas de azar. Ele já viveu temporadas ruins, já guiou carros inferiores, já enfrentou adversários duros. Mas agora parece lutar contra um inimigo invisível, silencioso e interno. Algo que nunca experimentou nessa intensidade. O cenário que se forma é devastador para sua reputação e para sua confiança. A Ferrari, que deveria ser o ápice de sua história, acaba se tornando um labirinto de frustrações, dúvidas e decisões técnicas duvidosas. Cada corrida se transforma em um teste emocional, cada rádio se torna uma prova de paciência. É como se o último capítulo de sua carreira estivesse sendo reescrito não pela pista, mas pelos bastidores de uma equipe que não o abraçou completamente. A narrativa encontra seu auge quando surgem rumores de que membros da equipe técnica de Hamilton têm sido afastados discretamente, substituídos por novos engenheiros alinhados com outra ala política da Ferrari. Hamilton, que sempre prezou pela equipe ao seu redor, perde aos poucos esse núcleo de confiança. A cada corrida, o carro devolve uma resposta diferente, instável, imprevisível. Ele tenta adaptar o estilo, mas o equipamento não corresponde. E tudo isso vai corroendo sua motivação, sua crença no projeto e sua própria autoestima como piloto. O retrato de 2026, então, é o de um Hamilton fragilizado, lutando contra forças que vão muito além da aerodinâmica ou do acerto do carro. A ideia de sabotagem, literal ou estrutural, se torna cada vez mais plausível. A Ferrari vive em eterno conflito interno, e Hamilton acaba sendo a vítima mais visível desse caos. A equipe diz que trabalha unida, mas a pista mostra outra verdade. Decisões contraditórias, erros repetidos e um tratamento que não condiz com a grandeza do piloto que tem nas mãos. E assim, corrida após corrida, Hamilton se vê preso em um pesadelo vermelho que mancha sua trajetória. A grande virada que ele sonhava ao vestir o macacão da Ferrari se transforma em uma espiral de frustrações. Não é apenas uma fase ruim. É algo maior, profundo, estrutural, algo que o puxa para baixo como se um futuro glorioso estivesse sendo deliberadamente impedido de acontecer.